Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu quero falar do BIDB11, tá? Ele é um fundo de infraestrutura listado em bolsa, ele é um fundo da Inter. Ele é isento de imposto de renda, tanto para alienação de capital como para os rendimentos recebidos. Tenho certeza que você ainda não conhece, você vai achar esse produto muito interessante. Vou utilizar aqui o relatório gerencial mais atualizado, aqui referente ao mês de junho. Então, antes da gente entrar mais especificamente aqui, vamos dar algumas características gerais, né? Ele é um fundo de segmento de infraestrutura destinado ao investidor geral, então isso aqui é importante, você não precisa ser investidor qualificado, né? Diferente dos FIP-IE, que são os fundos de participação em infraestrutura. Nesse caso aqui, você não precisa ser investidor qualificado, portanto, ele é acessível normalmente ao investidor de varejo, tá? Taxa de inflação eu considero aqui baixa, né, de 0,80 ao ano, né, nada longe de ser absurdo. Ele gira ali, tem como meta um retorno alvo aí de um spread de 1 a 1,5% ao ano sobre a NTNB 2028. Não tem taxa de performance e a liquidação é em D mais 2 dias úteis. Tá? Então, aqui a gente traz um overview aqui, né, de como fechou a situação em junho de 2022, com 129 milhões de patrimônio líquido, né? 3.152 cotistas, né? Que teve um aumento aqui em relação ao mês de maio, uma duration da carteira em 6,4 anos, 24 emissores no portfólio, né? O fundo conta com 25 ativos, mas emissores são 24. Está pagando o carrego da carteira de crédito equivalente ao IPCA, mais 7,56%. Cota patrimonial, a gente vai ver mais para baixo ali o desconto que ela está sendo negociada. O fundo distribuiu aí R$ 1,21 por cota, o que dá um yield aí mensal de 1,34%. Tá? Então, aqui o gestor decide dedicar comentários, né, importantes do setor de rodovias, né, que representa, ali, segundo ele, 23,11% do patrimônio do Inter Inframaster. E aí ele fala aqui as questões operacionais de alguns ativos da carteira, renegociação que estão acontecendo, né, visando adaptar, né, os contratos, né, ao aumento da inflação, eventualmente até dos juros, questões de tráfego. Aí não vou ler aqui tudo para não ficar muito extenso. Então, aqui a gente já tem uma boa visão do portfólio, né? Você vê de cara aqui que é um portfólio bastante diversificado, né, por setor. Emissor são 24, né, vários setores aqui, geração de energia, telecom, rodovias, terminais portuários, né? A classificação de crédito aqui, né, você vê que é uma classificação bem robusta, né? Praticamente todos eles aqui são de A para cima, né? A mais para cima, né? Duplo A, triple A, o que denota ali uma excelente qualidade, né, de risco de crédito dos ativos do fundo. Tá? Aí você vai ter o volume, o peso, que representa em relação, né, ao total do fundo, o indexador, né, do ativos, a gente tem a maioria aqui em IPCA, mas tem três também que estão atrelados aqui em CDI, a duration, o spread em relação, né, ao título público e a marcação a mercado aqui desses títulos. Então, aqui, esse primeiro aqui, o AEAB11, AS Cajuna, ele foi uma novidade aqui no fundo em relação ao último relatório, né, do setor de energia. Essa AES, ela é inclusive listada em bolsa, né, a antiga ASTT, então denota também mais um ativo com excelente risco de crédito para a carteira. Né? Aqui eu vou até aumentar um pouco, né, a distribuição por setor. Você vê que ele é diversificado, né? Você tem 36% aqui geração, um quarto aproximadamente em rodovia e o restante aqui bem diversificado nos segmentos de infraestrutura, logicamente. Setor de saneamento aqui a longo prazo, a gente acredita que tende a aumentar a participação, né? O marco de saneamento ele foi aprovado bem recentemente, então ainda tem muito investimento aí por vir. E, além da geração de energia, você tem uma parte de transmissão em eólica, né, que não deixam de ser setor de energia como um todo, apenas segmentos diferentes. Né? Eólica seria energia renovável, inclusive. Então, aqui, reforçando, né, a distribuição do rating, né, que é a classificação de risco desses ativos, né, desses créditos, né,
E você vê que aqui a grande maioria, ali, 92 aproximadamente por cento do fundo, são classificados como A mais para cima, né? Apenas 8% aqui não tem classificação, que não significa, tá, que eles sejam mais arriscados, apenas que, às vezes, por uma questão de custo-benefício, né, o volume da oferta pode não ser tão grande assim, e não justifica você contratar uma agência de classificação de risco para fazer. A gente fez uma entrevista aqui com a gestora do fundo, ela explicou isso muito bem, né? Eles têm lá uma metodologia também proprietária, que eles analisam todos os ativos da carteira, né, em relação ao risco. Tá? Então, o fundo possui 25 ativos de crédito, aqui a gente já falou mais ou menos, fechou com um spread de 1,70% em relação ao NTN-B 2028. E eu queria passar aqui, já fechando, né, para o desconto em relação à cota patrimonial e à cota de mercado. Você vê que a cota patrimonial está valendo 95,81 centavos, né, R$ 95,81, e a cota de mercado está valendo R$ 90,50. E aqui, isso dá um desconto de 94,45% em relação ao valor patrimonial, então é um desconto aí de aproximadamente 5,5% em relação ao valor patrimonial. E aqui eles trazem, né, uma tabela de precificação para o investidor se orientar, que seria o equivalente. Então, vamos facilitar aqui a conta. Então, vamos supor que você compra aí a R$ 90, você vai estar levando uma remuneração já isenta de imposto de renda, tá? E dos custos do fundo, uma remuneração líquida de equivalente a IPCA mais 8,08%. Então, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, a cota de mercado está até um pouco menor, aí, na faixa de 88,50, por aí. Então, você vê que hoje em dia já estaria na faixa aqui entre 8,25% e 8,43%, né, do IPCA mais. O fundo hoje negocia com um desconto que não é muito grande, né, 5,5%. O juro longo ele influi, né, na marcação a mercado dos ativos, que tem aumentado, mas, por outro lado, o fundo tem uma excelente, né, classificação de risco de crédito. Então, realmente não é normal que a gente vá ver assim, um desconto muito grande, né, igual está tendo em alguns fundos imobiliários, ou mesmo os fundos de participações de mais de 20%, 30%, em relação ao valor patrimonial. É mais difícil que a gente veja isso aqui. Então, fica a dica aí para você analisar, tá? Aqui ele traz a descrição de cada ativo, né, do fundo, por exemplo, complexo eólico, aqui de novo complexo eólico, aqui uma empresa de telecom, né, Brisanet, que inclusive tem ações na bolsa. Aí você pode ver aqui todos os ativos que o fundo detém participação. Tem a Vamos aqui, né, que é uma empresa de locação de caminhão, que é da Simpar, e assim sucessivamente. Então, era esse, né, o relatório. Eu sugiro que você vá lá, dê uma olhada, estude esse assunto. Não é um mercado novo, de fato, esse é um fundo novo, mas que você coloque ele no seu radar, porque, afinal, né, isenção de imposto de renda e de ganho de capital não é toda hora que a gente vê, tá certo? Então, por hoje era isso, tá? Se você gostou aí, deixa um like para ajudar a gente, compartilha com seus amigos e amigas investidores e não deixe de se inscrever no canal, tá? Abraços.